A multidão emudeceu no instante em que o desafio ecoou pelo ginásio comunitário iluminado. Sob a luz quente da tarde que entrava pelas janelas altas, dezenas de pais, crianças e alunos de artes marciais se viraram para observar um pai solteiro discreto, parado ao lado do filho pequeno. A confiante faixa preta sorriu com desdém e apontou para o aparelho de força instalado no centro da sala. Sua voz atravessou o salão inteiro, enquanto ela o desafiava a provar que era mais forte do que aparentava, com um único soco. Quase todos riram, esperando ver o pai tímido se envergonhar. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, todas as pessoas ali presentes testemunhariam uma lição tão inesquecível que muitas sairiam dali com os olhos marejados. Antes que essa história incrível comece, se você acredita que a bondade merece uma segunda chance e que a verdadeira força se mede pelo caráter e não pelo orgulho, curta este vídeo, comente abaixo, compartilhe com alguém que precise de um incentivo hoje e se inscreva no meu canal. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes que inspiram corações ao redor do mundo. O pai discreto se chamava Tiago Meireles, um viúvo de 27 anos, criando sozinho o filho de 7 anos, Bento. Tiago trabalhava longas horas consertando máquinas de construção em uma oficina do bairro, em Curitiba. Suas mãos eram ásperas de anos de trabalho honesto, suas roupas eram simples e o cansaço muitas vezes transparecia sob seus olhos gentis. A vida não tinha sido fácil desde que perdera a esposa para uma doença repentina, quase 3 anos antes. Todo o amanhecer começava com o café da manhã, ajudando Bento a se arrumar para a escola, turnos de 7 horas na oficina e o retorno para casa para cozinhar o jantar, ajudar com a lição e garantir ao filho que o amanhã seria sempre melhor. Apesar de carregar tanta responsabilidade, Tiago raramente reclamava. Seu maior objetivo era dar a Bento uma infância cheia de esperança, e não de tristeza. Bento havia se encantado recentemente por artes marciais, depois de assistir a torneios locais pela internet. Tiago mal conseguia pagar a mensalidade, mas silenciosamente aceitava bicos extras nos fins de semana para que o filho pudesse frequentar as aulas de iniciante. Ver Bento sorrir em seu uniforme branco fazia cada sacrifício valer a pena. A academia pertencia a uma instrutora renomada chamada Larissa Andrade, uma mulher no início dos seus 20 anos, cujas medalhas de campeonato decoravam a parede da entrada. Ela havia conquistado o respeito através de anos de disciplina e competição, tornando-se uma das mais jovens instrutoras da região a atingir sua graduação. Infelizmente, o sucesso havia transformado lentamente a confiança em orgulho. Ela acreditava que a dedicação sozinha explicava as conquistas e costumava julgar as pessoas pela aparência antes de conhecer suas histórias. Quando Tiago apareceu pela primeira vez usando botas de trabalho desgastadas e uma calça jeans surrada, Larissa presumiu silenciosamente que ele não tinha disciplina. Ela notou as mãos calejadas dele, a postura cansada e a picape velha esperando lá fora. Sem perceber, ela deixou as aparências moldarem sua opinião. Bento, por sua vez, treinava com um entusiasmo notável. Embora pequeno para a idade, praticava cada movimento com cuidado. Sempre que tropeçava, Tiago o encorajava da lateral com um sorriso caloroso, em vez de crítica. Outros pais admiravam a paciência do pai, mas Larissa via a coisa de outro jeito. Ela acreditava que uma disciplina mais dura formava alunos mais fortes. Em um sábado ensolarado, a academia promoveu seu dia anual de demonstração em família. Os pais foram convidados a participar de competições amistosas, pensadas para divertir as crianças. A claridade do dia inundava as janelas enquanto as famílias ocupavam cada assento. Risadas ecoavam pelo ginásio, enquanto os alunos demonstravam chutes, formas e quebras de tábuas. Perto do centro da sala, havia um aparelho digital de soco capaz de medir a força do golpe. Os participantes formavam fila animadamente, competindo por diversão, não por prêmios. Adolescentes fortes registravam pontuações respeitáveis. Praticantes experientes recebiam aplausos entusiasmados. As crianças riam toda vez que seus socos minúsculos mal moviam o marcador. Quando Tiago se adiantou apenas para torcer por Bento, Larissa sorriu com confiança e fez um anúncio inesperado.
Sugeriu que o pai trabalhador também testasse sua força. A plateia o incentivou com carinho, mas Tiago recusou educadamente, explicando que estava ali só para apoiar o filho. Larissa interpretou a recusa como medo. Com uma confiança brincalhona que aos poucos beirou o deboche, ela o desafiou publicamente. Declarou que, se ele achava que anos erguendo máquinas pesadas o tinham deixado forte, um soco provaria isso. A plateia riu, educada, supondo que fosse tudo brincadeira. Bento, porém, baixou a cabeça. Já tinha visto gente demais subestimar o pai por causa de seu jeito quieto. Tiago olhou para o filho antes de percorrer a sala com os olhos. Percebeu que cada criança ali estava observando. O que acontecesse a seguir se tornaria uma lição muito maior do que qualquer demonstração de artes marciais. Depois de uma longa pausa, ele tirou lentamente o casaco de trabalho. Sob a camisa larga havia inúmeras cicatrizes desbotadas espalhadas pelos antebraços e ombros. Não eram recentes, mas contavam histórias de perigo, sacrifício e sobrevivência. Vários veteranos mais velhos presentes no evento reconheceram imediatamente aqueles padrões. Não eram ferimentos comuns de trabalho. Sem uma única palavra de vaidade, Tiago se aproximou do aparelho. Sua respiração permanecia calma. Sua postura, relaxada. Então, com um movimento suave, desferiu um soco curto e controlado que pareceu quase sem esforço. O impacto ribombou pelo ginásio. O aparelho pesado recuou com força, sua tela digital piscando números tão altos que o sistema de segurança travou por um instante antes de se reiniciar sozinho. As risadas viraram exclamações de espanto. As crianças arregalaram os olhos. Até os praticantes experientes se entreolharam sem acreditar. Um silêncio tomou conta da sala. Larissa piscou repetidamente, convencida de que o aparelho tinha quebrado. Não tinha. Um espectador mais velho se aproximou devagar de Tiago e perguntou baixinho se ele já havia servido nas Forças Armadas. Tiago hesitou. Nunca gostara de falar sobre o próprio passado. Mas depois de um incentivo gentil, admitiu que, muitos anos antes, havia servido em uma unidade de operações especiais das Forças Armadas. Durante várias missões, especializara-se em resgates, nos quais proteger vidas inocentes importava muito mais do que qualquer reconhecimento pessoal. Seu treinamento exigira um condicionamento físico incrível, mas mais importante ainda, exigira controle emocional. Cada decisão carregava o peso de vidas humanas. Explicou que, depois de deixar o serviço, prometera a si mesmo que nunca usaria aquelas habilidades para impressionar ninguém ou inflar o próprio ego. Sua maior missão havia se tornado criar o filho para ser um homem gentil e honesto. A sala permaneceu em completo silêncio. De repente, as cicatrizes nos braços de Tiago já não pareciam intimidadoras. Pareciam comoventes. Bento caminhou até o lado do pai, envolvendo-o com os dois braços, transbordando de orgulho. Muitos pais enxugaram lágrimas dos olhos. Larissa sentiu algo bem mais pesado que vergonha. Sentiu remorso. Percebeu que passara anos ensinando os alunos sobre disciplina, enquanto esquecia a lição mais profunda que as artes marciais deveriam preservar: a humildade. Mais tarde, naquela tarde, depois que a maioria das famílias já tinha ido embora, Larissa encontrou Tiago dobrando cadeiras junto com outros voluntários. Apesar de tudo o que havia acontecido, ele trabalhava em silêncio, sem buscar atenção. Não havia amargura em seu rosto, nenhum desejo de revanche, nenhuma satisfação por ter provado que alguém estava errado. Aquele momento a comoveu ainda mais do que o soco em si. Ela pediu desculpas sinceramente por tê-lo julgado pela aparência e por tê-lo colocado numa situação constrangedora. Tiago aceitou o pedido de desculpas na hora. Explicou que todo mundo comete erros quando deixa de enxergar as pessoas como seres humanos e passa a enxergar só a aparência exterior. O perdão, disse ele, permite que ambos os lados se tornem mais fortes. Aquelas palavras ficaram com Larissa muito depois de o evento terminar. Nos meses seguintes, a academia mudou aos poucos. Em vez de celebrar apenas vitórias em torneios, Larissa passou a reconhecer atos de bondade, paciência e incentivo. Os alunos recebiam elogios, não só por chutes potentes, mas por ajudar colegas mais novos a se levantarem depois de uma queda.
Os pais notaram um clima mais caloroso, substituindo a competição silenciosa. Bento floresceu nesse novo ambiente. Tornou-se um dos alunos mais generosos da academia, sempre ajudando os iniciantes a amarrar a faixa e torcendo pelos colegas independentemente de quem vencesse. Tiago continuava chegando, depois do trabalho, com as mesmas botas gastas e o mesmo sorriso discreto. Nada em sua aparência havia mudado. Ainda assim, todos o cumprimentavam de um jeito diferente, porque finalmente haviam aprendido a olhar além das roupas, das profissões e das primeiras impressões. Certa tarde, um novo aluno nervoso entrou na academia usando roupas simples e parecendo assustado. Antes que qualquer outra pessoa pudesse falar, Larissa foi até ele pessoalmente, recebeu a criança com um carinho genuíno e se lembrou da lição que Tiago, sem saber, lhe havia ensinado. Às vezes, o soco mais forte não é aquele que quebra recordes. Às vezes, é aquele que despedaça o orgulho. Anos depois, os alunos ainda se lembrariam daquela tarde clara em que um pai solteiro exausto lembrou, em silêncio, a toda uma comunidade que a força de verdade nunca precisa de aplausos. Verdadeiros guerreiros carregam um poder incrível em mãos gentis. Eles protegem em vez de intimidar, perdoam em vez de humilhar, e entendem que as maiores vitórias são vencidas dentro do coração humano. Se essa história tocou seu coração, dedique um momento para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precise de esperança hoje e deixar um comentário contando qual lição mais te inspirou. Seu apoio ajuda meu canal a continuar compartilhando histórias que lembram o mundo de que a bondade nunca é fraqueza. Pedido especial: comente força de verdade se você acredita que a humildade é mais poderosa que o orgulho e que a bondade sempre vai superar a arrogância. Enquanto o sol se punha lentamente do lado de fora da academia naquela noite, uma luz dourada preenchia o salão de treino vazio, onde crianças haviam rido apenas horas antes. O aparelho de força ainda estava no canto, mas ninguém se lembrava do número que havia marcado. O que todos se lembravam era do pai discreto que nunca quis provar nada a ninguém, do garotinho que descobriu que o maior herói de sua vida já o esperava em casa, e da instrutora orgulhosa que encontrou coragem para mudar. No fim, não foi um soco que chocou todo mundo, foi a percepção de que as pessoas mais fortes costumam ser as mais gentis, e que os maiores campeões são aqueles que nunca precisam que o mundo saiba o quanto eles realmente são poderosos.